Vamos à nossa leitura, irmãos. Amém. O livro, o tema que nós estamos usando como base, Colossenses capítulo 3, verso de número 3:23, amém? Colossenses 3:23. Glória a Jesus. Colossenses 3:23. Os gráficos irmãos achar. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Se alguém não achar, leia o mesmo que leu semana passada. Glória a Deus. Santo e exaltado. Glória a Deus. Deixa eu dizer amém? Amém. Eu estou vendo procurar e eu vou esperar. Glória a Deus. Fique em paz, Senhor. Colossenses 3:23. Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos todos juntos, irmãos, ou não? Vocês acham? Também. Então no 3, tá? Tempo no passado, respeitando vírgula e ponto. Vamos lá. 1, 2, 3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Leandro, ora ao Senhor. Soberano Deus, Papai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é maravilhosa e perfeita, Senhor. Nós venhamos ter entendimento, Pai, dar discernimento e entendimento, Pai, para que venha aplicar a Tua palavra, Pai. E seja o Teu Espírito Santo falando através da boca do Teu servo, Senhor. Que não seja nada dele, Pai, nada carnal, nada de doutrina humana, Pai, mas que seja a Tua palavra aqui, Pai, nos falada aos nossos corações. Os nossos corações somos boas terras, Pai, que possamos receber a Tua semente da melhor forma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que a bênção de Deus alcança a nossa vida, né? Glória a Jesus Cristo aí. A honra e glória do Senhor. Nem estou sentindo forte alguns irmãos, né? Mas acredito que tem uma boa justificativa, né? Acho que a neta está agora, né? Está voltando a Suécia aqui no serviço, está voltando o Jorge, que me falou também que ele não veio. A Paloma, né? Nós precisamos melhorar mais a nossa dinâmica de ensino, né? A nossa vinda até aqui, lembra? Isso aqui é um dos mais importantes, como nós ouvimos ontem aqui, né? Ceia e culto de ensino são os mais importantes que temos que estar, lembra? Então vamos lá, nós estamos falando sobre comprometimento cristão, né? E nós passamos essas terças-feiras nessa atuada de como nós precisamos ser comprometidos com algumas questões dentro do contexto cristão, né? E um deles, irmãos, é o nosso comprometimento vindouro, culto, nosso comprometimento com Cristo, né? Paulo, quando fala aos Colossenses, ele usa o termo fazer tudo de todo o coração, não como aos homens, mas sim ao Senhor. Amém? E a nossa maior dificuldade, irmãos, é saber discernir se estamos fazendo a obra para homens ou se estamos fazendo a obra para com o Senhor. E o nosso coração, às vezes, irmãos, ele demanda que nós estamos fazendo alguma coisa e que essa feitura dessa obra pode parecer que é aos homens, né? Mas no final da história haverá sim uma prestação de contas em que o Senhor vai mostrar as nossas obras para nós mesmos. E se o Senhor fosse fazer isso agora para nós, irmãos, né? Qual seria a nossa nota? E aí é uma reflexão pessoal, amém? Qual seria a minha nota diante do Senhor? Se o Senhor pegasse toda a nossa obra, né, e colocasse no fogo, como será? Vai sobrar alguma coisa ali? Ou não vai sobrar nada para que possamos receber do Senhor galardão, né? A Bíblia fala, irmãos, que nós vamos ser provados como ouro no fogo, né? E os irmãos aqui conhecem bastante a palavra de Deus e sabem que tudo isso que nós estamos aprendendo sobre comprometimento, irmão, gira em torno da nossa salvação. Por quê? Eu sou comprometido com Cristo, então a minha alma precisa estar comprometida com a palavra, assim também com o Cristo. E eu, através desse comprometimento, obtenho em Deus, em Cristo, a salvação dela. Amém? Um homem que está comprometido, ele está passivo a passar por coisas que nós não queremos passar, irmãos, mas que é extremamente necessário essa passagem. Extremamente, eu
ter lutas, provas, tribulações, para que eu possa adorar o Senhor, né? A Bíblia diz que nós temos essa variante, né? Se eu estou em tribulação, ela produz o quê? Paciência. Então, se eu não tiver tribulação, automaticamente eu não tenho paciência. E se essa tribulação é constante, é porque eu ainda não produzi paciência. Quem pegou isso? Se ela é sempre constante, do mesmo jeito, sempre, Márcio, é porque eu não consegui ainda produzir o que essa tribulação quer que eu produza. Eu não me comprometi com esta situação até que ela cesse na minha história. E aí entre outra situação, porque é uma constante, até que Jesus apareça para a igreja. Ele não vai aparecer para todo mundo não, tá, irmãos? E eu queria fazer uma adenda aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso, desses dias eu estudando essa palavra, eu estudei na verdade para pregar no congresso domingo, lá em Registro, e eu separei, eu não costumo fazer isso, não costumo isso. O meu culto, eu vou adorar a Deus aqui, então se eu sou o pregador aqui, é esse culto aqui, eu não preocupo de ser culto lá, porque eu nem sei se eu vou estar vindo lá, amém? Então eu estudo para aqui no culto aqui, amém? E eu estava de manhã, irmãos, bem incomodado, porque eu tinha 3 mensagens no coração, Márcio, e eu não sabia qual, irmão Antônio, Deus iria me dar para ministrar lá, sabe? Primeira coisa, irmãos, minha Cristo, eu nunca preguei. Eu já fui em um culto há muitos anos aqui com o pastor Zezinho, na Presbiteriana Renovada, mas eu nunca participei com eles no culto, eu não sabia qual era a liturgia, eu não sabia se eles eram pentecostais ou não, entende, Márcio? Então eu fui pesquisar, né? Puxei isso e tal, e vi que eram pentecostais. A Renovada é muito mais pentecostal. Já participou de algum culto presbiteriano? Não, filho. Alguém já, irmão? Já foi, irmão? Já foi Renovada? Já foi? Então, na Renovada, na tradicional já fui, mas na Renovada eu não tinha ido. Então eu não sabia qual era. E quando eu puxei, né? E tentei fazer uma pesquisa, eram poucas informações que traziam para o meu coração uma acalento, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, agora, né? E eu tinha aquela mensagem fechada, sabe? E aí eu me preocupei um pouco, eu falei, mas eu tenho terça-feira, né? E como a gente trabalha, irmãos, eu tive um tempo para isso aqui. Eu não venho para cá despreparado, jamais. Eu venho para cá com uma mensagem preparada, marcada, direitinho, né? Para que a gente possa discorrer um texto e sair daqui aprendidos com o Espírito de Deus, amém? Aleluia. Então eu falei, agora, Senhor, né? Então eu foquei naquele culto, porque eu não ia poder focar no culto de terça, né? E o Senhor me deu uma mensagem, o nome dele foi glorificado, houve salvação, houve libertação, houve cura lá, louvado seja Deus. Deus falou mesmo tremendamente com a igreja, um culto maravilhoso, sabe? Um culto de bênção por outro, sabe? Nunca tinha me Renovada, e sinceramente eu quero voltar de novo, porque é atraente demais a presença de Deus, sério, de todo o meu coração. E nós fomos, depois saímos e estava uma palavra queimou no meu coração, que eu estava voltando de lá. E eu falei, essa mensagem é um culto, ou alguém vai me convidar, ou é um culto aqui no Veneza, alguma coisa assim. E quando foi hoje, irmão, saí do serviço, era 5 horas, cheguei em casa muito, porque era para encher a canaleta, e eu estou sozinho, então você faz concreto, traz na lata, coloca no andame, sobe no andame, enche a canaleta, passa a colher, desce de novo, pega o concreto, coloca no andame, na lata, joga em cima, acabou o concreto, faz concreto, carrega o concreto, joga no andame, sobe no andame, joga na canaleta, desce de novo, sozinho. Meus pulsos estão tudo estourado. Eu cheguei em casa e falei, agora eu vou tomar um banho e vou pegar minha Bíblia e vou dar uma estudada legal. Amém, irmão? Amém. Isso 5:10 quando cheguei em casa. Tomei um banho e fui no meu quarto. Meu erro foi esse, sentei na beira da minha cama, a porta fechada, o ventilador fazendo esse barulhinho. Quem já pegou? Ele dormiu. Irmão, eu encostei aqui embaixo, ó, e dormi com essa Bíblia aqui assim. Quando eu abri meu olho, eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Olhei no relógio, no celular, era 5h55, a Gabi chega às 6 horas, toma banho rapidinho, já que eu estou você, né? E já sai para a faculdade, irmão. Então eu saio de casa às 6h30, no máximo, passa lá 10 caras, ele manda para você, filho, não é? Isso é prova. E eu passo rapidão, a gente vai, a Camila agora vamos até a faculdade, né, Camila? Volta para cá, irmãos. E não é fácil, mas também não é difícil, amém? E agora à tarde eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que marcar uma coisa rápida aqui.
e a Bíblia ficou aberta, só que minha Bíblia tinha dormido em cima de mim em Colossenses. E quando eu peguei minha Bíblia, eu estava em Mateus 25. Meu Deus. E eu falei, opa, peraí, eu sou muito sensitivo nisso. Aí eu falei, peraí, uma coisa tem. Então o Senhor ali, irmão, colocou no meu coração para a gente falar sobre comprometimento, mas comprometimento com oração. Então vamos fazer matemática hoje, amém ou não? Aleluia. Amém mesmo? Amém. O nosso comprometimento com a oração. Aleluia. E aí eu não preciso nem falar, irmãos. Daniel orava 3 vezes por dia. Vou matar Daniel, aí que ele continua orando mesmo. Então o nosso comprometimento, irmãos, com a oração nunca pode terminar. Jamais. A oração ela não é só a chave. A oração é a porta, a oração é a janela, a oração é a chave, a oração é o nome do negocinho que vai a chave? Como é o nome do negocinho que vai a chave? O ferrolho, é isso? Miolo da chave, não é mais? Como é o nome? Esse aqui? Cilindro. Nunca tinha imaginado. Não. O cara é o dono da igreja. A oração é tudo isso, irmão. Não é para ficar mais bonito? O cilindro é a oração. Eu posso até achar, mas se eu tiver o cilindro, não é igual. Boa, irmão, obrigado. Eu não sei só. Não é verdade? Então, num cofre eu tenho que ter a senha. E tem que saber o código lá de puxar, quantas vezes tem. Não é isso, Antônio? Para cima, para baixo, a oração é tudo isso. Quem pegou? Amém. E qual é o nosso comprometimento? Não é compromisso. Compromisso acaba. Comprometimento não pode acabar. Compromisso, eu estou namorando e pode ser que amanhã não esteja, então acabou o compromisso do namoro. Então, compromisso tem, não poderia, mas infelizmente tem um começo limitado até um final, certo? Agora, comprometimento não, eu sou comprometido com alguém que eu não posso deixar para trás. Amém ou não? Amém. Esse alguém é Jesus de Nazaré. Aleluia. Esse alguém é uma pessoa que precisa ser buscada. É uma pessoa que precisa ser, que ele precisa me aconselhar. Como que eu me aconselho com este homem que eu não vejo? Porque uma coisa, irmão, eu vim até o pastor Gilmar, ou até o Luan, ou até o Leandro, ou até o José, ou até o Márcio, pessoalmente me aconselhar. Mas e a Cristo, irmão? Eu só me aconselho com ele na oração. E eu só busco dele na oração para que ele me revele por sua palavra. Amém ou não? Então a oração, irmão, ela é muito mais que chave, ela é o cilindro. Ela é o código que abre, né, a maçaneta do tesouro que é o céu, que João disse que o céu é o maior tesouro na terra. Amém ou não? Amém. E foi vista a arca do seu concerto no céu, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém? Quando eu abri Mateus 25, irmãos, o Senhor me deu ali rapidamente. Eu me lembro dessa mensagem que eu peguei há muitos anos atrás, irmãos. Não foi nem no Guarulhos. Ela foi pegada num ministério, eu não me lembro aonde, se foi um congresso, não me deu essa mensagem. E se voltou hoje, irmãos, com um grande número de pessoas aqui, ou com um pequeno número de pessoas, eu quero passar essa mensagem junto com esse comprometimento de oração, irmão. Porque se eu não estiver orando, jamais eu me santifico. Por que perdemos a paciência facilmente? Por que perdemos a bênção facilmente? Porque não estamos orando. Porque eu posso até perder orando, mas jamais eu fico sem a vitória orando. Amém ou não? Quem entendeu? Glória a Deus. Porque eu posso estar orando, buscando, e mesmo assim o Senhor não me dá o que eu estou pedindo, irmão. E para nós pode parecer, irmão Antônio, que é uma derrota, e na verdade não é. É o Senhor dizendo: eu não vou te dar, porque não é isso que eu tenho para você. Você está me buscando, eu vou te dar o melhor. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes, o não de Deus em um determinado tempo da nossa vida, irmãos, é bênção. É bênção para a nossa vida. E como é, irmão Robson, que eu consigo saber se isso é Deus falando comigo, se é o sim ou se é o não? Como que eu entendo isso, irmão? Através do quê? Do comprometimento com a oração. Alguns irmãos, né? Algumas pessoas, paz filha, deixa eu ver isso aí. Algumas pessoas, paz filha, deixa eu ver isso aí. Algumas pessoas, irmãos, biblicamente falando com os irmãos, alguns personagens bíblicos foram à oração e ficaram ali, irmãos.
Quer ver um no ano? Abre bem no ano. Daniel capítulo 9, vai lá, filho. Teve um, se for 9 é o 10, mas abre aí. Que fez uma oração e esse homem já tinha sido jogado dentro. Vê o 9, você abre. Letra não, letra você e acha o versículo que diz que Daniel orou 21 dias, é 9 ou é 10? Não lembro também se é 9 ou se é o capítulo 10. Letra do 9 aí, filho. E Daniel orou e ficou em oração. Vê se você acha, tá? Se não achar, nós procuramos depois, tá bem, irmãos? Mas lê aí, vê aí o que você acha. Quando Daniel é jogado, irmãos, e é dito que vai morrer, Daniel vai para a oração mesmo tendo o edito real dizendo: se você orar ou se prostrar diante de um outro Deus que não seja esse aqui, ao toque do pífaro, da gaita de foles, dos instrumentos de corda e de sopro, você vai ser morto. E o que Daniel faz? Ora, quem se lembra? Daniel para de orar porque houve um edito real. Daniel para de buscar ao rei? Não. Daniel continua uma jornada de oração. Oração é perseverança, meus irmãos. Oração é necessária. Sem a oração, o fato da derrota é aqui. Se eu não orar, irmãos, se eu não pagar um preço de oração, se eu não for na boca da noite, na madrugada, ou de manhã, ou no período que você puder, irmãos, e não dobrar os joelhos, eu vou ser obrigado, mais baixinho, né? Eu vou ser obrigado a passar por algumas coisas que eu não queria passar, que eu não poderia passar, mas vou passar por elas. Mas em oração, achou? Vamos ver. 4, deixa eu ver se não. Irmãos, espera aí, rapidinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ser perto. Vê se não é no 10, a oração de Daniel que o Miguel desce para poder entregar para ele. Vê se você acha aí. Então, ou seja, irmãos, essa oração de Daniel, ela está fazendo o efeito necessário para um futuro próximo. Entenda bem, irmãos, o pastor Toledo ele ensinava nós no Guaraú dizendo que eu oro hoje, vê só, Robson, ele falava assim para a gente: eu oro hoje, faço um período de campanha de oração para mim, hoje, para Deus me dar vitória lá na frente. Percebam bem, irmão, tem oração que você fez há anos atrás que Deus respondeu agora para você. Amém ou não? Achou? Achou? Vê se você acha que não tem Daniel, não é possível. Que está aí que Daniel ora e Miguel vem e responde. Vê se você acha aí, alguém acha para mim, por favor. No 3 está dizendo: não já desejavam comida, nem carne, nem vinho encontraram na minha boca, nem me ungiu 10:3. até que se cumpriram as 3 semanas. No dia 24. 3 semanas, isso mesmo, 7, 14, 21. É isso mesmo. É esse aí. Então, ou seja, quando Daniel faz essa oração, capítulo 9 ou 10? 10. Achou? Isso mesmo. Quando ele faz essa oração, irmãos, Deus sempre respondeu Daniel na hora que ele ora. Entenda bem, Daniel faz uma oração e Deus responde. Amém ou não? Só que Daniel faz uma oração, no primeiro dia que ele ora, não tem resposta. Passam-se 21 dias. Por quê? Porque vem Gabriel para responder a ele no mesmo dia que ele ora. Porém, o rei da Pérsia, que aqui nós traduzimos como o inimigo das nossas almas, e trava Gabriel no céu. E ele fica preso no céu por 21 dias. Eu vou contar uma coisa para você, irmão, que eu queria que você gerasse para mim que está fazendo isso. Pelo amor de Deus, irmão, segue assim isso. Nós não estamos brincando de ser crente. O diabo é astuto, violento. Ele veio, irmãos, para exterminar o cristão. Ele não veio, irmãos, para poder dizer assim: olha, eu vou lutar hoje, mas amanhã não. Ele luta hoje, luta amanhã e luta depois. Amém ou não? E como é que nós, como crente, como comprometidos com Cristo, estamos lutando contra ele? Com que arma? Com a arma da fala, irmão? Um contra o outro? É um que não suporta o outro irmão, é outro que não pode ver o outro irmão, é um que não sei o que, é um que tem contra, é um que tem mágoa, é outro que tem cólera, é outro que, irmão, dessa forma, o diabo só está ali da porta, ó, aplaudindo. Pode descer fogo do céu,
Porque o diabo também faz isso, ou não faz? Faz. Faz e faz muito. Como é que eu sei se é Deus ou não? Só na oração. Nem tudo que pula, irmão, em cima de culto, toda a mensagem que vem é o Senhor, não, irmão. Cuidado, muito cuidado. Irmão, nós precisamos entender que comprometimento vai nos trazer grandes vitórias. Eu vou saber aonde está o meu Deus e vou saber onde Ele também não está. Não adianta, irmão, você pode orar, eu posso orar, jejuar, consagrar, 21, 40, pode fazer o que você quiser. Se não houver mudança de dentro para fora, irmão, essa oração foi uma oração que o Senhor só ouviu, mas não pôde retribuir para nós com glória, não pôde. Porque não houve em mim, ou em você, ou em nós, mudança de verdade. A oração não muda o outro, a oração me muda. Aleluia. Ela traz para mim um refrigério, ela traz para mim uma mudança de dentro do meu coração, irmão. Eu não posso jamais viver um tempo que eu não ore ao Senhor. Perceba bem, irmão, se não estiver acontecendo isso, amém, glória a Deus. Quanto mais eu me chego perto de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu tenho vontade de fazer as coisas, pior fica. Vou nem responder isso, irmão. É ou não é? Por que pior fica? Será para ficar melhor, irmão? Sabe por que não? Porque o diabo odeia quem lê a Bíblia. Ele odeia quem louva ao Senhor. Ele odeia quem ora. Ele odeia quem tem comunhão. Ele odeia, irmão. E não é quem tem chamado, Robson. Não é. Não, esse homem aqui tem um chamado pastoral. Você acha que ele odeia o irmão que tem um chamado pastoral? Claro que não. Claro que não, irmão. Aí ele odeia quem está sempre, todo dia na igreja. Ih, irmão, que é isso? Ele odeia quem ora. Ele odeia quem faz o bem. Ele odeia quem louva a Deus. Ele odeia quem perdoa. Porque tudo ao contrário do que ele prega. Quem entendeu isso? Aleluia. O diabo quer que você perdoe alguém? Então, se você não perdoa, ele está aqui, é isso mesmo. Está no meu time. Só está dando um tempinho lá na igreja, mas está no meu time. Essa é a verdade, irmão. Não, mas olha, eu sou difícil de liberar perdão. Não adianta, irmão. O difícil de liberar perdão é porque não conhece ainda o Espírito de Deus. Amém ou não, irmão? Amém. Nós precisamos ter esse comprometimento cristão com a oração. A oração, irmão, ela abre os precedentes do fruto do Espírito, do discernimento de Espírito. Ela abre, irmão, um precedente que você olha e você vê, e você sente se é o seu Senhor ou se não é. Daniel é um dos exemplos, não é o único, que vai orar ao Senhor no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, e não tem resposta. Por quê? Deus já respondeu no primeiro dia que ele orou. Mas no céu, o inimigo da nossa alma trava Gabriel. Pegou isso, falou? O diabo trava no céu Gabriel e não deixa ele descer. E alguns pregadores de hoje, irmão, principalmente de YouTube, gostam muito de falar: o diabo está debaixo do meu pé. É ou não é? Eu sou o quê, irmão? Quem somos nós? O diabo tem poder de se transformar em anjo de luz, de entrar aqui, irmão, dentro da igreja, sentar aqui, ó, e adorar a Deus, sabia? Aqui, dentro da igreja. Ah, não tem, irmão. Tem, senta, dá glória, fala em língua. E tem cristão, irmão, que sem oração, sem comunhão, sem discernimento, abraça, beija, pula junto. Olha que coisa linda. Me deu o quê, irmão? Me deu o quê? Porque não oramos mais. A igreja não ora mais, irmão. E se oramos é 2 minutinhos de joelho dobrado. E quando vem no culto ainda. Porque em casa, nem para dobrar o joelho nós não fazemos mais, irmãos. E quando eu abri Mateus 25, o Senhor me disse: filho, lembra da mensagem? Eu comecei a puxar na minha cabeça, Robson. Eu falei: a mensagem. Quantas pessoas aqui sabem quantas pessoas tem hoje no mundo? 300 milhões. Estima-se 22 a 26, mais ou menos 8 milhões e 300 milhões de pessoas na Terra hoje. Então essa estimativa, ela é feita como?
Porque nasce gente e morre gente. Então ela é um aproximado, certo, irmãos? Então vem de 8 a 3, 8 a 2, 8 até 3,5, assim por diante. Nunca é número certo. Amém? Porém, irmãos, naquela época de Noé, estimava-se ter entre 750 milhões até 6 milhões de pessoas na Terra no tempo que o dilúvio veio. Pega isso na sua alma, pelo amor de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Noé apregoou. E como é que ele apregoou, varão? Ele apregoou, Robson, dizendo: vai vir uma chuva forte aí. Porque a palavra dilúvio é para nós, irmãos. Vai vir aí uma coisa diferente do que nós estamos acostumados. Sabe o que é isso hoje? Nós falamos assim, ó, vai vir um avivamento. Quem está acostumado com avivamento, irmão? Se alguém começar a pular aqui na igreja, nós vamos achar que é avivamento, irmão. Se nós não orarmos e não discernirmos que espírito que é esse, irmão, vamos ser enganados e vamos aplaudir o que não é o Senhor. Porque não temos comprometimento com aquilo que chama-se oração. Vem de culto para você ver só, irmão. Veneza, Guaraú, Vila Erminda, aonde for que você for, irmão, chegue no começo do culto para você ver só. Se o costume anterior é ou não é, Márcio, ajuda eu aqui. Se não é, irmão Antônio, antigamente não está com muito tempo, entende ou não? O senhor? Sim, Pelo amor de Deus. Mas imagina aquela época, irmão, chegava no culto, qualquer culto, estava todo mundo de dobrado. Era, não era assim? Era ou não era, Márcio? Pode falar comigo, pelo amor de Deus. No teu tempo, filho, você estava muito tempo. Como é que era? Os irmãos chegavam e ficavam assim, ó. Posso? Licença. Tudo bem? E o pastor era assim. Não é, nunca foi, irmão. O costume era, enquanto o homem que está com o microfone na mão, orando, não levantava a oração, irmão, ninguém levantava. Oxi! Entra um, entra outro, entra um, entra outro, irmão, e ninguém mais tem o discernimento de dobrar o joelho e orar ao Senhor. Isso começa do altar, Robson, José, até a porta da igreja, irmão. Ninguém está abstrato disso, ninguém está livre disso. Nós somos os primeiros. O porteiro chegou, irmão, ele dobra o joelho, alguém vai na porta, fica no lugar dele, quando ele sai, o outro vem para orar, e assim por diante. Amém ou não, igreja do Senhor? Amém. Porque somos comprometidos primeiro com o Senhor, irmãos, e depois com os homens. Só que hoje não, irmão. Nosso comprometimento hoje é com os homens. Nós somos comprometidos com os homens hoje, com Deus muito pouco. Muito pouco. O que o homem fala é lei? Não. O que o homem fala é palavra. Você pode agora? Eu não posso. Vou tomar água. Aleluia. Glória. De repente, irmãos, esse comprometimento de oração ficou para segundo plano, Robson. Não é mais um plano primário, é um plano secundário, Márcio. Porque orar dói joelho, orar demanda tempo, demanda vontade, demanda, sabe o que, irmão? Oração? Gratidão. E olha para mim aqui rapidão, nós somos os mais ingratos que poderíamos estar na terra. Somos nós, crentes. Os mais ingratos somos nós, irmãos. Deus derrama um fogo na igreja, sabe por quê? Por causa da misericórdia dele. Só tem salvação por causa da misericórdia, Márcio. Porque se dependesse da nossa oração, não vou nem entrar no quesito de comprometimento de jejum e oração, irmão. Que é, só sai uma caixa de demônio por meio deles. Porque se entrar nisso, irmão, nós vamos apanhar juntos. E quando, vou usar a palavra do homem, tá? Deus não fala com vocês não, Deus fala conosco. E o que é conosco? É todo mundo aqui, amém ou não? Só que ela é uma espada afiada de 2 gumes, ó. Pega em mim primeiro, para depois pegar em vocês, amém ou não? Amém. Esse amém foi para mim, amém ou não? Amém. O nosso comprometimento, João, com a oração demanda vontade, demanda tempo, demanda comprometimento verdadeiro. E quando eu sou comprometido com oração, irmão, pode vir o vento que for, balança para lá, para cá, para lá. Você encosta no chão. É palmeira, irmão Antônio? Que quando venta bastante não quebra? É palmeira? É bambu. Bambu, olha, aquele bambu grandão, né? Aquele estoura, ele quebra, mas ele vai até o chão, não é? Vai lá, irmão, ele lambe o rosto assim, ó, do bambu, vai lá no chão, mas quando o vento passa, irmão, ele está de pé novamente. Esse é o comprometido com a palavra, comprometido com a oração.
Porque se eu só ler, irmão, eu não vou entender. A oração é a chave do cilindro espiritual. Aí eu comecei a imaginar, se hoje estamos com 8 bilhões e 300 milhões de pessoas na Terra, e na época de Noé, pega aí na sua alma, pelo amor de Deus, haviam estimadamente, genealogia, por isso que a contagem, Robson falou, é uma contagem anterior. Nós não fomos lá e pegamos um censo, né, Robson? Já pensou o cara do como é que é? IBGE? O cara do IBGE lá, não é? Pegando uma planchetinha, escrevendo? Claro que não, gente. Mas é feito um censo, tá? Entre a genealogia. Aí fulano gerou ciclano e esse gerou. Então eles pegam a estimativa, Maria, de hoje. Quantos filhos tem um casal hoje estimado? 2 filhos. É o pêndulo, não é isso? Né? O pêndulo de um casal hoje é ter 2 filhos. Certo? Não é o caso do Jack Wilson que tem 58, certo? Mas é o caso de algumas pessoas que tem 2, que esse é a estimativa para que nós possamos fazer uma contagem. Amém ou não? No tempo de Noé, irmão, estimava-se que havia mais ou menos entre 750 milhões a 6 milhões de pessoas na Terra. Aí eu pergunto para os irmãos, quem conhece a palavra sabe. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã. A Bíblia fala assim, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Casavam e davam-se em casamento, até que Noé e a sua família entrou na arca. E aí? E eu perguntei para a Roseli se ela lembrava. Não responda agora, não sei se já sabe, tá? Nós temos um costume em casa, eu sempre falo para ela mensagem, ela fala para mim, ou eu falo para a Suna, falo para a Gabi, ó filha, Deus me deu isso, a gente compartilha a mensagem, né, Bom? E eu falei, cara, isso aqui, ela falou um número, eu falei, não. Quem lembra que as pessoas foram sábado de luto? Sem a Roseli. 8 pessoas. Sem o José também. Quantas pessoas? No dilúvio. 8 pessoas. Quem concorda? Quem concorda? Ninguém concorda com isso? Então falem. Se foi 8 pessoas, irmãos, e nós somos numa estimativa de 6 bilhões com Noé, e agora? Não foi eu que disse, foi Jesus que disse assim, irmãos, assim como foi, vai ser. Vamos traduzir o texto então comigo, irmão, por favor? Assim como foi, é passado. Amém ou não? Amém. Assim como foi, assim como será, futuro, assim como é, presente. Eu estou demais, pelo amor de Deus. Amém. Você é uma água. Então, para nós podermos ficar numa situação confortável, João, é entender. Jesus diz isto para poder colocar medo na situação. Ele precisa disso, irmão? Por acaso Jesus tem que aparecer para você, Robson, e falar assim, olha, ó Robson e Paloma, se não orar, não fizer, vai ficar na terra, hein? Isso não é para nos colocar medo, irmão. Isso é para que tenhamos comprometimento com aquilo que nós professamos como fé. Se eu professo Jesus, irmão, eu tenho que viver como Ele. Como que eu professo Jesus e vivo como uma pessoa que não crê? Deixa eu colocar por exemplo os irmãos aqui, irmão. Eu prego e falo de Jesus e na hora de viver aquilo que eu preguei, eu quero correr disso. Aí eu prego sobre Deus vai tirar você da cova do leão. Aí quando Deus me coloca, eu falo, não, Deus, eu coloquei aqui, não, como assim? Eu estou falando de oração, irmão, para que nós possamos orar ao Senhor. Não só aqui na igreja, mas na sua casa, no trabalho, aonde você for, irmão. Ore ao seu Senhor, busque Ele. O diabo, nosso adversário, está bramando como? Não é, ele é como um leão. Sabe por que Jesus falou isso? Porque na savana, todo animal grita, tá? Todos. A morte está todo dia na savana, irmão. Todo dia, irmãos, tem morte lá. Porque é uma cadeia alimentar, amém ou não? Todo mundo morre lá, irmão. Mas já viu? Lógico que acontece. Eu já assisto muito isso, amo isso aí. Mas já viu lá uma hiena comendo um leão grandão? Quem já viu isso? Acontece, tá? Mas isso é muito difícil de acontecer.
uma carcaça de leão e uma hiena comendo ele. Quando a hiena grita, né? Não vou fazer não. Não vai. O Robson estava ali só no telefone aqui, ó. Então, ou seja, irmãos, quando o leão ruge, todos os outros animais abaixam a cabeça. Ele pode não ser o que tem a mordida mais forte, que não é, tá? Não é. A mordida mais forte que arranca do crocodilo ou do jacaré a cabeça, ainda mais no nosso aqui, a sul, é a onça pintada. A mordida dela, irmão, arranca o crânio, já pensou, moço? Ela quebra o crânio dentro da cabeça do jacaré, irmão. Ela fecha e estoura. O tigre não faz isso e o leão não faz nem a onça. Só a onça pintada. A leoa não faz isso. Mas morde com muita força também. Não. Porém, o rugido do leão, irmão, coloca todos os animais, todos. O grande, o pequeno, tal. Eles abaixam a cabeça e dizem: o rei rugiu. Quando você vê um rei rugindo, irmão, que é o leão verdadeiro, aí diz: eu sou o leão da tribo de Judá. Amém ou não? Ele quer bramar igual, ele quer gritar igual, irmão. Por isso que a igreja precisa orar ao Senhor nesse comprometimento de oração para saber se é o leão verdadeiro ou se é o leão falso que está gritando no meio do povo de Deus. E paz, minhas senhoras e senhores, a gente aplaude os gritos que o diabo grita na igreja. A gente aplaude, porque não sabemos mais o que é oração, irmão. Chegamos no culto e não oramos ao Senhor, e o culto é frio, gelado. Aí lá fora eu falo: nossa, o culto, você orou para vir para o culto, irmão? Jesus, aleluia. Nós oramos, você não, desculpa, perdão. Nós oramos para vir para o culto? Nós entregamos o nosso culto a Deus? Porque a entrega para fazer um culto abençoado, cheio da presença, sou eu que faço, vosso. Eu que entrego, Paloma, eu vou ser que entrego. Irmão, se ninguém quiser dar glória, problema de vocês. Eu vou dar glória, você vai dar glória, o que você quiser, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmãos. É o mínimo que eu posso estar no culto a fazer ao meu Senhor. Entrega a Ele o teu caminho. Entrega a Ele, irmão, o teu melhor louvor. A sua, a minha, a nossa melhor adoração. Por que algumas lutas e provas não param? Porque se não mudarmos, irmãos, como eu disse no princípio, não é? A tribulação produz o quê? O Senhor não. A paciência. Irmão, se eu estou em tribulação direto, a minha produção de paciência não aconteceu ainda. Paz, meu Senhor, vai ficar na tribulação até que ela produza paciência na minha e na sua vida. Porque é uma produção. Amém ou não? Então vamos lá, irmãos. Se foi assim no dia de Noé, e será assim na vinda do Filho do Homem, é para acender um sinal de alerta, hein? Amém. E que sinal de alerta grande tem que ser acendido dentro de nós, irmãos. Ou melhor, aceso dentro de nós. Se foi só 8 lá, irmão Antônio, eu vou pegar pesado, mas não vou pedir perdão, não, irmão. Numa geração incrédula como a nossa, numa geração mentirosa como a nossa, numa geração herética como a nossa, que alguém abre a boca e consagra alguém a apóstolo, a apóstola, presbítera, evangelista mulher, numa geração como essa, irmão, que não analisa a palavra, que não vive ela, que não ora, que só quer aquele culto rodando para lá, aí roda para cá, aí pega na mão de alguém, aí levanta. E aí, irmão? E pasme, se você funciona uma palavra dessa numa rede social, que for, irmão, Instagram, TikTok, o que for, irmão, traz uma mensagem dessa, é 5, 6 visualizações. 5, 6, e olha lá, hein? Se for 5, 6, pule dando glória a Deus. Agora coloca esses rodantes para lá e rode para cá, e profecia, e pega alguém, e fala, e acontece. Irmão, a maior profecia é a palavra, e sem oração ela não faz efeito nenhum. Deus, aleluia. Verdade. Porque não mais, irmão, então discernimento do quê? A igreja não ora mais, irmão Antônio, ela não paga mais o preço para poder haver pessoas curadas. Por isso não tem mais cura, não tem mais salvação de alma, não tem. E por que não tem?
evangeliza, busca, vai, atrai, traz para o culto, ai irmão, e faz de tudo e a pessoa não permanece. O que está acontecendo? Porque nós queremos que isso aqui, irmão, ó, fique inflado. Eu não quero que Deus fale comigo como está falando agora, irmão. Eu quero que Deus fale comigo, vai dar tudo certo, viu? Sua família vai ser uma bênção. Aí eu já largo língua estranha. Mas tem o tema do compromisso, né, Paulo Minosa? Se não tiver o tema do compromisso, essa mensagem o senhor vai fazer eu pregar aqui, ó. Vocês foram lá e isso virou pregar. Mas eu vou pregar aquela mensagem a tempo, se Deus quiser. Tem o tema do compromisso, meu irmão. E se eu não fizer isso, irmão, se eu não produzir para o Senhor frutos dignos de arrependimento, não é fruto, irmão, para poder dizer, olha, eu tenho os 9 dons do Espírito. Eu canto, eu louvo, eu prego, eu pulo, eu falo em língua estranha, eu interpreto, eu tenho sonho, eu tenho visão, eu tenho isso, eu tenho o quê? É seu? Não é, mas não é nosso. Tudo é dele, Dani. Glória a Deus. Ele tira aqui, irmão, na hora de mim. Se ele tirar o Espírito, então, pelo amor de Deus. Aleluia. O que acontece se ele tirar o Espírito, irmão? Se o Senhor tirar o Espírito agora, irmão João, o que acontece, Pedro? Toma do lado da cadeira aí, já acabou. E o que foi da nossa vida, irmão? O que foi, Maria, se o Senhor pegar hoje a minha obra e a sua, não vou usar só a sua não, filha, a minha obra e a sua, e jogar no fogo, para o que sobrar, o nosso galadão está lá, como é que vai ser? Se o Senhor prestar conta só hoje, para nós, irmãos, só agora, nesse momento agora, fala quanto tempo nós oramos, segunda até hoje. Nem vou falar para a semana passada, não vou. De segunda e hoje, quanto tempo Deus teve da minha pessoa para ele? Quanto tempo? Eu vou só levantar só. Será que o Senhor, nosso Deus, que nos deu a salvação, que nos deu a bênção do filho, a bênção de filha, a bênção da saúde, teve mais tempo o nosso, olha para cá, irmão, o nosso Deus ou o telefone celular? Você responder não. Quanto mais nós temos, qual o compromisso nós temos de verdade? Comprometimento? Qual é? Irmão, sem arrependimento dos fatos, não tem como haver vitória. Não dá, Luan, não dá, Leandro, não dá, irmãos. Eu sinto a graça de Cristo, eu sinto glória de Jesus. Não tem como, Robson, eu não ser comprometido com uma pessoa que trouxe para mim a maior vitória da minha vida, que é a salvação da minha alma. Assim como foi lá, João, só 8. Não dói, né? Fala a verdade. Porque eu comecei a pensar, falei, e aí, será que eu estou? Aí o Senhor vai no meu coração de novo, Robson, e coloca: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Sabe o que é poucos no hebraico? Pelo amor de Deus, irmão, quase nenhum. Quase nenhum é escolhido. Meu Deus do céu. Aí, para piorar um pouquinho mais, Paloma, Jesus vem e dá outra tontoada. Qual é essa? Ele disse: muitos naquele dia me dirão, no teu nome, Senhor, eu profetizei. Pode ler. No teu nome, Senhor, eu profetizei. No teu nome, Senhor, eu curei. No teu nome, Senhor, eu fiz e aconteci. E o Senhor vai gritar para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Como assim? Já é pouco escolhido. Meu irmão, todos nós, a humanidade inteira, se fosse hoje, 8 bilhões de pessoas vão ficar diante do trono de Deus. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se eu sou escolhido, a igreja não passa pelo tribunal, tá? A igreja vai estar com Cristo, ceando, enquanto o mundo pega fogo no Armagedon, falando. Haverá um povo, irmão, e eu quero fazer parte desses 8 aí, tá? Desse que eu quero fazer parte. Se for só 8, eu quero estar lá, irmão. Eu quero. Eu quero ver como é que é. Eu quero sentir como é que é. Eu quero olhar no olho de Jesus, eu quero, Camila. Eu quero olhar para ele e falar: obrigado. Eu sujo, indigno, mas o Senhor foi lá e lavou a minha alma. Se não for o Senhor, eu não estava aqui. Aleluia. Verdade. Glória a Deus.
Eu quero fazer igual a água, irmão. Eu quero levar água para o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chegar diante dele e falar assim: está aqui a sua água, ó. Quero ficar aqui no céu como servo inútil pro resto da minha vida, mas eu quero estar aqui, servindo o Senhor na mesa. Eu quero estar aqui, irmão. Que façamos parte daqueles 8, mas para isso, comprometimento com a oração. Aleluia. Sem ela, Luana. Sem ela, José. Desculpa, meu pai. Vamos bater no sino, irmão. Vamos bater, vamos ficar ali, sabe, Paloma? Buscando o Senhor de uma forma que Ele fale: não está atraindo a minha vontade. Olha. Como então é um culto cristão? Como é que seria? Como seria um culto, irmãos, em que realmente Deus se levantasse do trono por nós? Como é esse culto? Como seria um culto, irmãos, de comprometidos? Sabe como é o culto comprometido, irmão? Nada tira a atenção dele do seu Senhor. Pode vir aqui na frente, irmão, o Nico, aqui agora, e falar assim, ó. Como é que é a musiquinha que ele cantou aquele dia? Meu Deus do céu. A criancinha lá, ele cantou um carro. Isso, se ele vir aqui agora, irmão, e começar a olhar para vocês aqui, ó, numa autoridade, porque se tem uma pessoa aqui, irmão, que faz parte dos 8, é ele, amém ou não? Amém. Amém, irmãos. Amém. Nós temos que buscar. Se o Senhor voltar agora, irmão, ele só faz assim com a João e Maria, ó. Tchau e benção. E nós, irmãos? E nós? Se ele vier aqui na frente e cantar para Deus é um louvor, e aí? Por isso que Jesus vem entrando na cidade, irmão, com uma barca, não é deca não, é uma barca branca, sabe essa cadeira, a blusa de Camila? É preto. Ele vem numa barca branca, no meio da cidade de Jerusalém, onde ele está passando, as criancinhas vai tudo nele. É sério. E quando vão pegar Pedro, Tiago, João fala, não, ele fala, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Então o pastor Grata vai entrar mais de 8. Eu creio também. Só que eles são comprometidos com a verdade. João dá um tapa nele agora, que ele vai chorar. Vai passar 2 minutos depois que ele parar de chorar. O João fala assim: vem aqui, como é que você vai? Nico, né? Vem aqui, Nico, do pai. Ele vai no colo do João com o braço aberto. Se é comigo e você, irmãos. Qualquer coisa que eu faça para o Senhor, você vai falar assim: ó, gostava, tinha maior consideração. Acabou aqui, já era. Não olha mais para mim, não quero que você fale comigo, porque eu sou assim. Não é o seu caso, tá dizendo, tá vendo? Jamais, cara, jamais. Escute ele. Entendam, não, irmãos? Nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, em trabalhar dentro do nosso coração com a palavra que é simples: arrependimento. E sem ela, Valci José, pode vir para o culto, pode usar seu terno, varão, pode ter a sua palavra firmada, tá? Pode fazer o que o senhor quiser, mas se não for arrependido, irmão, esquece. Apartados de mim, Robson, Roseli, fulano, Beltrano, pastores, ministério. Os irmãos estão achando, irmãos? Está caindo não. Ei, vai lá com a mãe dele. Você viu como chama a atenção? Não? Pode ser, irmãos, quem for, se não tiver comprometimento cristão com aquele que alistou para a guerra, a nossa batalha é vã. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Amém. Comprometa-se com aquele que chamou você. Fale com ele, mas fale um pouco mais. Vamos lá, quem vai me ajudar aqui? Quem lembra o que é comprometimento? Está vendo? Estou ficando bravo nessa igreja. O que é comprometimento, irmãos? No hebraico. Marca isso na cabeça. Comprometimento no hebraico é aliança. Você vai olhar para o dedo, vai ver aliança e fala, é aliança. Amém? Então, comprometimento no hebraico é aliança. Para ficar mais fácil, pacto, lealdade. Amém? Então vamos lá, irmãos. Comprometimento com oração. Eu vou pedir para você ler, aí você abre a Bíblia aí, tá bom? Pode ser? Por que vocês não falam comigo? Amém, Jesus. Glória.
Valci, Mateus 7,7. Paloma, Filipenses 4, 6 e 7. E eu quero que vocês sejam rápidas. Vamos lá. Vamos mostrar para mim que estão manuseando Bíblia. Filipenses 4, 6 e 7. Paloma. Mateus 7, 7. Valci. Mateus é o mais fácil que tem. Estou pegando levinho, né? Você já? Fique de pé e leia Mateus 7, 7. Amém. Pedi e dá-se-vos, buscai e encontreis, bateis e abri-se-vos-á. É só isso, né? Isso, né? Amém, irmãos? Mateus 7, 7. Fala de resposta. Pedir e dar-se-vos-á. Como é que um filho pede alguma coisa para o pai e para a mãe? Falando para eles o que quer. Amém? Amém ou não? Então, só vou ser ouvido pelo meu Senhor se eu falar com ele. Fala de oração, de resposta. Paloma, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Lê para nós. Fique de pé, filho, por favor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações, súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não andeis ansiosos, ou outra tradução, ociosos por coisa alguma. Seja conhecido do seu Senhor as vossas petições. Esse versículo de Paulo fala sobre paz. Sabe por que tem muita gente aqui do lado na terra? Na terra não, na igreja, dentro dos templos, porque acabou a oração. Quem quer refutar isso, irmão? Pode refutar. Fica à vontade. Eu vou começar por mim, vou refutar a minha. Eu não estou brincando com você. Preciso melhorar 1000% a minha oração. Eu orava muito. Eu descia as madrugadas, irmão. E por causa de decepções comigo mesmo, eu parei de orar. Que coisa horrível. Quem não ora não tem resposta. Quem não ora não tem paz. Quando isso acontece qualquer coisinha, perde a paz. Já perceberam isso ou não? Chegou em casa, irmão, não tem um arroz. Parece uma metralhadora, é ou não é? Você vai falar que é você, não, irmão, não de mim. Você está em casa, às vezes eu chego para almoçar ou alguma coisa assim, irmão, e qualquer faísca que fala, aí depois eu falo, meu Deus do céu, Silvano, não é, sabe? Mas é falta de paz, não a paz na casa, a paz em mim, irmão, a paz nela, a paz em você. Não andeis ociosos ou ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido do seu Senhor as vossas petições. Se eu não oro ao Senhor, e quando falar petição, não é pedir, é petição em forma de oração, amém? Pedir ao Senhor, pedir, dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Eu só consigo ter comunhão, irmãos, e comprometimento com oração, se eu for orar. Faça um teste. Pegue 7 dias da sua vida e fale, Senhor, eu vou levantar às 5 da manhã e vou orar até às 6. Faz um teste. Faz esse teste. Tá bom, 1 hora, se eu peguei pesado, fechou. Acorde 6 e ora até às 6h20. Todo dia, 7 dias direto. Eu quero ver você não ser diferente o seu dia. Não ser diferente o seu contato visual, auditivo, né? Ou seja o que for, com a sua família. Você vai ver, irmão, que o diabo vai ter que dar aquela recuada. Não deu agora, tem 15. Ele vai ter que dar a recuada, porque tem uma barreira de oração acontecendo. Glória a Deus. Um bruxo em São Paulo, irmãos, muito requisitado, já faleceu. Uma mulher foi lá, Camila, e disse para ele, eu quero que você faça um quero que você faça um trabalho de macumbaria para acabar com o casamento daquele homem lá e traz ele para mim. Sabe você que isso é brincadeira? Não, não é brincadeira não. Vou contar, isso não é brincadeira. Existe, o mundo espiritual é verdadeiro, irmão. Você acha que é brincadeira isso aí? O mundo espiritual negativo, infernal, é verdadeiro. E o mundo espiritual, céu, Cristo, igreja, é verdadeiro também, irmão. Valci. E essa mulher foi lá,
e pagou o maior bruxo, ele mandou um monte de demônio, irmão. Você pensa que isso que é brincadeira? Quem já foi espírita? Ou já foi dessas negócio de macumba? Alguém já participou alguma vez? Nunca. Eu nunca participei, mas meus pais eram assim. Meu pai e minha mãe era demais mesmo. Então meu pai me contava muita coisa, certo? Eu não fui, mas eu sei pelo meu pai e por pessoa. Depois, quando eu fiz teologia, a gente conhece o outro lado também, sabe? O que é feito também. E essa mulher pagou o primeiro, pagou o segundo e foi indo. Só aumenta, tá? Só aumenta. E foi pagando, e foi pagando, e foi pagando. Eu quero aquele homem. Eu quero o cara feio. Não era um, era. E mandou os demônios lá, os demônios iam voltar. Ele falou: olha, não está dando nada. Ela falou: manda o mais forte. Pois ela evocou lá, na forma dela, o Santo Cipriano, que é um dos mais fortes do inferno. Mandou ir lá na cama da pessoa. Passou uma semana e voltou e falou: lá não dá. Pega isso. Ele falou: por quê? Ele falou: te compete saber, lá não dá. Ele falou: então eu vou parar, que eu quero saber por quê. E para ele evocar o maioral, que é Lúcifer, ele tinha que comer um feto morto de criança no cemitério. Comer só a barriga. Não está sendo brincadeira? Não. Pesquisem, senhoras e senhores. Leiam. Saiba com quem a igreja está lutando. A nossa luta não é contra carne e sangue, um contra o outro. É contra a hoste e potestades que estão nos ares celestiais. A nossa luta, irmão, é uma oração feita de 2 minutos, achando que vai chegar no céu. Não chega não, tá? Não chega. Porque tem um demônio aqui em cima, irmão, só esperando a minha oração chegar para ele jogar a pedra de novo. Está achando que é brincadeira? Isso não é brincadeira não, irmão. Isso é espiritual. É verdadeiro. Mandou. Foi no cemitério, comeu, ele apareceu, ele falou: olha, eu mandei fulano, eu mandei Beltrano, eu tinha essa vida, né? Acabei perdendo, nós perdemos essa vida, né? Esse testemunho, e tal, mandei fulano, mandei Beltrano, e ninguém consegue fazer isso naquela casa. Por quê? Ele falou: porque lá tem uma mulher lá que ora. Você não deu glória porque você não tem. Tem uma mulher naquela casa que ora pelo marido, lá não dá. Ele falou: mas como assim? Você não falou que eu era poderoso? Ele falou: eu sou poderoso. Então por que? Ele falou: não, existe um que eu não posso falar o nome dele. Ele é mais poderoso, mas você está aqui comigo e ponto final. Ele falou: não. A partir de agora eu vou servir esse outro que é mais poderoso que você. Ele falou: se você for, eu te mato, você é meu. Ele falou: então acabou aqui, eu vou morrer, mas que eu vou. O caldeiro capotou, ele ficou 2 anos em coma. Perdeu tudo que ele tinha, o Senhor salvou. E no final da vida foi pastor e pregou a mensagem do Senhor. Glória a Jesus. A oração muda, a oração vai mudar a minha casa, a sua casa, o ambiente do trabalho, vai mudar funcionário, vai mudar tudo. A oração muda, a oração ela não deixa você perder paciência, porque na tribulação ela vai dizer, quando chegar alguém tirando o pai, você vai levantar a mão assim, Camila, vai falar assim: em nome de Jesus, pega tudo que é teu aqui e pode sair agora. Não, o diabo pega tudo que é dele, ó, dentro do cabelo, porque oração. Agora o senhor não ora, irmão. Tudo que vier na mesa, parece eu, Robson, Paloma e Roseli. Tudo que vier na mesa, a gente. Não. Pelo amor de Deus, para dormir depois foi um sacrifício. Mas é isso, irmão. Tudo que vier no culto, a gente já engole. Deixa eu contar uma coisa para você, João. Você sabia que Paulo pregava, Pedro pregava, e a igreja pegava um papelzinho naquela época, pergaminho, junto com uma peninha na frente, e marcava tudo que ele falava, e depois em casa, ou no culto, questionava Paulo e Pedro? Hoje, irmão, se alguém vier aqui e falar: eu estou sentindo o Espírito de Deus, viu? Tem um anjo lá, tem um anjo ali, eu estou vendo outro naquele cantinho. Olha, Jesus mandou falar nada, irmão. Nada. Tem que embasar aqui, ó. Se tiver aqui, irmão, a igreja vai sentir o poder, porque a igreja de Cristo não é minha, ela é de Jesus. Ela jamais vai ser enganada, irmão, se ela for de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ela vai crescer, não vai inchar. Eu vou saber onde eu coloco meu pé e aonde eu não coloco. Eu vou saber o que eu faço e o que eu não faço. Hoje, irmão, tem muito crente que se acha o bam, porque tem uma teologia, porque eu conheço e não sabe nada de quem é Jesus, querido. Nada de quem é Jesus. Meu irmão, a igreja que não ora, e vou falar para os irmãos, é o lugar que mais o diabo deixa crescer. É o lugar que mais o diabo deixa chegar pessoas. Porque o que ele quer, irmão? O que ele quer, Márcio?
no âmbito geral. Amém ou não? Todo mundo rodando para lá, rodando para cá. Cadê a palavra? São 8h44. Eu comecei a pregar às 7h45. E estou usando com vocês versículo bíblico, irmão. Vai chegar na sua casa hoje e você não vai orar. Vai chegar na sua casa hoje e você não vai fazer campanha de oração por você, por sua casa, por sua família, pelo marido, pela esposa, pelo filho. Não vai. Porque dói. E se você fizer, irmão, vai bater no peito e depois fala assim: pastor, eu fiz uma campanha e mudou tudo, pastor, mudou. Meu marido era bravo, nervoso, baiano, deitado nos óculosinhos, fica gravando no YouTube, e agora? Olha como é que ele está. Eu era baterista, agora só era crente, agora sou baterista. Você pode dar uma olhada? Mas voltando ao que o senhor falou, mas é isso mesmo. Eu comecei a campanha de oração às 3 da manhã e as coisas assim, estavam tudo lento. Tipo assim, o Leonardo o Leonardo ele chegava em casa quebrando tudo, você percebeu? Atormentado, né, filha? Ele agora está numa calmaria assim. Ninguém te vê orando, né? Não. Mas Deus veio. E aí foi ele que. E aí sim, tipo assim, e ele fica, sabe, ele chega, ele tá numa calmaria. Eu também. Porque eu também estava estourado. Faz para ele? Estava difícil, a gente não estava orando. Como diz o Márcio, é o cilindro. Cilindro. Cilindro? Fala comigo, não. É cilindro, né? E você vê, em casa tá cheio de gente. Débora. É cilindro, Márcio, do falando errado. Das crianças, Débora, todo mundo. E tá uma paz. Está uma paz? Quem pode dar glória a Deus por isso? Continue isso. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Os dois aqui já fez bastante. Quer me dar? Lê para nós aí. Tiago. Não. Marcos, você, Camila. Marcos 11:24. Deixa eu pegar uma aqui. Márcio. Está bem, Marcos? Se eu errar aqui o nome da pessoa, depois você me fala. Camila é Marcos 11:24. Marcos é o terceiro, segundo livro, tá? Mateus, Marcos, Novo Testamento, fechou? Tiago 5:16, Marcos. 11:24. Marcos 11:24. Se você achar, pode ler. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tereis. Amém, irmãos? Amém. O que esse versículo fala sobre confiança? Ou nós oramos com confiança, ou. Amém ou não? Amém. Oração com confiança. Pedindo, recebereis. Márcio, Tiago 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meu Deus, nós podemos levantar uma palavra. Aleluia. E agora? Eu vou dar aqui um pouquinho no meio aqui. Glória. E agora? Confessai os nossos, não vou levar vocês, tá? Os nossos pecados uns aos outros. Quem tem coragem de fazer isso, irmão? Num tempo tão difícil como esse, que se a pessoa souber, se você ganha tá tonto, ele é seu amigo. Uma igreja que não é preparada para isso, como é que fica? Vou usar um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Mas o Robson, por exemplo, sei lá, exemplo, irmão. O Robson me procura, eu sou gente daqui, sou pastor da igreja, o Robson fala, pastor, estava calor, eu estava vindo de bike, passei na frente do bar do Zezinho, estava um calorzão, pastor, eu vi a escola, e eu vi o bico, pastor. Aí eu falo, pastor, fica em paz, não vai fazer mais? Não, pastor, foi só aquele momento, eu vou conversar com o senhor, porque eu estou mal, eu fiquei mal e tal. Não é exemplo, hein, pelo amor de Deus, né? Não, é exemplo. E aí, conversamos ali, tá? Aí eu vou pro Leandro do céu. Rapaz, você é louco, irmão. Você é aquele que o Robson tomou uma escola. E o pior que ele falou que foi um copo. Rapaz, me falaram que foi 2 litrão. Porque quem conta um ponto, aumenta um ponto. Uma igreja despreparada
ela não sabe guardar nada dentro dela. É gente de barulho, de oração. Você pode glória a uns dos outros e falar mal dos outros. Amém? Não. Orai uns com os outros. Então, se o meu irmão está em dificuldade, irmão, a minha posição ou posicionamento é oração. Ora com a Camila ora por mim. Eu oro com o Roseli, a Roseli ora por mim. O Luan pelo Leandro, Leandro pelo Luan, Maria pelo João, João pela Maria, o Márcio, o Fulano, o Antônio. E estamos em uma só comunhão. Você quer ver isso aqui encher? Meu Deus, aleluia. Quer ver essa cadeira tudinho aqui, ó? Tem que colocar aí como foi ontem, Márcio. Aquela reunião, eu vi aquela reunião, olhei ali fora e falei assim, ó, dia que o Veneza estiver desse jeito assim, é a hora de eu entregar o trabalho e passar para você. Misericórdia, Jesus. E para Márcio. E para Dono. E para Leandro, para Luan, para Rosa, para João. Quem pode dar glória depois? Esse glória foi fraquinho. Sabe como essa cadeira vai encher, irmão? Grava isso. Se eu e você aprender isso aqui e colocar em prática, o Veneza vai explodir de alma, irmão. Se eu considerar você maior do que eu e você me considerar maior do que você no reino, estamos sabendo o que é servir a Deus. Aleluia. Jesus chegou no lava-pé, pegou uma bacia, olhou para Pedro e disse: Pedro, eu vou lavar seu pé. Ele falou: Senhor, jamais o Senhor vai lavar meu pé. Ou seja, o Senhor é maior do que eu. O Senhor é Jesus. Jamais o Senhor lava meu pé. Ou seja, eu tenho que lavar o seu. Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, se eu não lavar teu pé, se eu não lavar teu pé, se eu não lavar teu pé, o seu não tem parte comigo. Pedro, automaticamente, pelo Espírito Santo, já que ele deu a mensagem e falou: Senhor, não lava só o pé, não. Lava a canela, lava o joelho, lava a perna, lava a cabeça, lava o braço. Porque quem não é lavado, irmão, não sabe o que é perdoar. Não sabe o que é comunhão. Tem um monte de gente ninja, macho, dentro do meio do povo de Deus. Não é que não, irmão, pelo amor de Deus. No meio do povo de Deus tem um monte de gente ninja. Sabe o que é gente ninja, irmãos? É aquele que a gente viu o irmão na beira do barranco, aí ele vem aqui e toma nas costas, assim, ó, gente ninja. Joga o irmão no barranco e fala: meu Deus do céu, tadinho dele, ai que dó. Não tenha dó de ninguém não, irmão. Estenda a mão e ajuda. Dó não. Não tem dó do diabo, não tem dó de ninguém não. Não é dó que você tem que ter. Tem que ter compaixão, amor. Jesus deu 2 mandamentos com promessa, irmão. Quem sabe? Por favor, me ajude. Se o Senhor falar... Honrar o pai e a mãe. Não. Amarás seu Deus. Amarás seu Deus e as suas coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Honrar o teu pai e tua mãe. Isso. Só não primeiro. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a... Espera um pouquinho, irmão. É fácil. Só o José que acha que é difícil? É fácil amar o próximo, irmão? Não. É fácil, Maria? Fala comigo. É fácil, João? É fácil, Márcio? Não, pode falar a verdade, irmão. Se for fácil para comer, é fácil. Tem pessoas que podem falar, é fácil, irmão. Pode falar, irmão. Pelo amor de Deus, não estou falando que você tem que repetir o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, estou perguntando para vocês, tá? Amém ou não? Sueli, é fácil amar o próximo? Por que não, filho? Então, levanta o volume assim para nós e dá uma explicaçãozinha top para nós, é sério. Por que é difícil amar uma pessoa? Eu vou fazer uma pergunta específica, tá? Uma pessoa que pisou no seu calão lá e tal, e o senhor falou que tem que amar ele também. Por que é difícil? Porque muitas pessoas interpretam que amar o próximo é amar, tipo, a Dani, que é uma pessoa que eu conheço e que eu não gosto. Amar o próximo é uma pessoa que faz bom pra mim, e isso dói. Mesmo Só assim. podia ser minha filha. Puxou eu mesmo. Puxou você, não. Puxou eu. Porque amar quem te ama é fácil. Eu amar o José me amar, irmão. Eu amar o Márcio, não, é fácil. João, o Robson, o Luan, o Leandro, é fácil. Eu quero ver, irmão, amar aquela pessoa que te fez o mal. Isso, Camila, é o pêndulo que fica balançando
e que faz a gente entender que ele vai parar lá em cima para poder chegar no céu. Sem isso, irmão, esquece. Ninguém está pregando para você, irmão, que você tem que colocar no seu carro de novo, que você tem que fazer tudo de novo, não. Eu estou dizendo que você tem que liberar o perdão. Aleluia. Amém ou não? Amém. E se eu liberar perdão e ficar isso aqui dentro, é porque o perdão não foi verdadeiro. Eu não vou saber, irmão, nunca, jamais mais, do seu coração, jamais. Eu não vou saber o seu, José, nem os senhores vão saber o meu. Eu posso até falar, não, chorar, porque tem pessoas que choram. Os judeus choravam no enterro de pessoas pagos para chorar. Judeu. Ou são pagos para chorar. Aí um perguntou, quem morreu? Aí você imagina, irmão Antônio, se os caras choram só porque está recebendo dinheiro que nem sabe que morreu, não sabe, são pagos para isso. Isso em termos de rico é clássico. Os ricos têm uma sala das lágrimas. Eu já fui no Morumbi lá no enterro do meu patrão, eu sei o que é isso. Os caras estavam no cantinho, todo mundo chorou. Aí eu falei, o pessoal é família? Ele falou, não é pago não, o pessoal chorar. Eu falei, oxi, pago não, eu chorei de graça. É verdade, é de graça. E os caras estavam com o dinheiro no bolso. Aí, ô Jesus. Aí você aí você imagina, irmão, como que eu vou expressar para o Senhor um comprometimento com palavra, com oração, com o Espírito de Deus, se nem perdoar o consciente? E é por isso, irmãos, que a igreja nos últimos dias, ela vai ter um avivamento. E eu vou falar para os irmãos durante o olho de cada um de vocês. Sabe qual será o avivamento, irmão? O avivamento será misericórdia quero e não sacrifício. Aleluia. Não pense que o avivamento vai vir, irmão, fazendo todo mundo falar língua estranha, porque não vai ser assim. Não pense que todo mundo vai plantar bananeira e sair pulando, José, porque não vai ser assim. Não pense que todo mundo vai sair pregando para todo mundo no meio da rua e pessoas que morreram vão ressuscitar e vai acontecer uma grande chama no mundo. Não vai ser. O Senhor vai ajuntar o seu povo, isso é meu. O Senhor vai ajuntar o seu povo porque falta união. O Senhor vai fazer o povo perdoar porque falta perdão. O Senhor vai fazer o povo entender a sua presença porque falta ela. O Senhor vai trazer o batismo com o Espírito Santo com fogo no meio do povo, irmão, arrependido. Porque o que falta é arrependimento. O que está faltando na igreja, irmão? Profecia? Tem, todo culto tem profecia. Todo culto tem manifestação. Todo culto. Nós temos um contexto tão fora da espiritualidade que, se por acaso Maria, Robson, Leandro, Dani, José, João, Macho estiver louvando e ninguém dá glória, eu já falo, puxa vida, estou pregando e ninguém deu glória a Deus. Quando na verdade, meu irmão, quando na verdade as pessoas estão adorando da forma delas, e a Roseli me deu uma pancada, ela falou, já está falando tempo, ela falou, sabe o que às vezes você está pregando e o povo não, porque estão prestando a palavra, porque querem ouvir. Então quem quer ouvir não fala, você pode dar uma glória. Quem quer ouvir, não fica em silêncio ouvindo você. Então entenda, se o Veneza, irmão, não tem o costume daquela glorificação que o Araújo faz, como o Jaguar, quando você entra na igreja, os irmãos já estão glória, pá, pá. É o costume de lá, irmão. Se nós chegarmos nisso, louvado seja o Senhor, e se não chegarmos, bendito seja o Senhor. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque cada um vai entregar ao Senhor o que acha que é o seu melhor. 1000 vezes que os irmãos entrem aqui, irmão, e sentem na cadeira e não queiram gritar agora a Deus, mas estejam com o corpo dizendo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Porque o que falta para a igreja é oração, o que falta é misericórdia, o que falta é ajuntamento cristão. Se alguém chegar naquela porta ali, irmão, e todo mundo for abraçar, vou contar com os irmãos aqui. Tem um Cristiano que a família que veio aqui domingo, foi domingo que veio, né? Que a Doriana cantou. Foi domingo? Domingo. Depois disso, uma vez eu volto, pelo amor de Deus, pastor do céu, só me deu um abraço, que eu fico pensando, quando é que eu estou trabalhando na igreja de São Paulo e volto, mas eu fico pensando, pastor, eu não vou em outro lugar não. Irmão, eu fiquei tão feliz quando eu vi ele, eu fui abraçar ele, normal, Robson. E ele falou, fazia anos que eu não ganhava um abraço. Faz diferença, irmão, amar o próximo como a si próprio. Aleluia.
Então, em vez de eu cutucar, não é mais fácil eu abraçar, irmão? E se eu não puder abraçar fisicamente, eu abraço na oração. Diácono irmão João, vou trazer ele aqui para fazer um cursinho nosso, que é cunhado do João. Vou trazer um dinheiro aqui, não que ele cura. Ele sabe ler? Quem conhece João aqui? Ele sabe ler para cá? Não sabe. Eu vou trazer ele aqui para fazer um cursinho para nós. Um dia ele era grupo de lar, irmãos. Nós fizemos muito grupo de lar na casa do irmão, da irmã do João não, da outra. Não foi. A Elza e a irmã Elza não servia a Deus na época, nós fizemos muito grupo lá na irmã. Né, Maria? E quando estava um dia, o João já estava casado com a irmã do João, né? São dois João, com a Eliane, e o irmão Alcedino não tinha aceitado Jesus como Salvador, o cunhado do João. E nós estávamos lá, irmão, por causa dele, tá vendo? Na casa por causa dele. E tal. E nesse dia o João falou assim, ele olhou para ele e falou assim, aquilo, até hoje, já vai fazer aí uns 11 anos, isso ficou aqui, ó. Eu olhou para ele assim, no outro dia e falou, Alcedino, eu não consigo vir aqui todo dia para te abraçar, mas o meu joelho te abraça. Glória a Deus. Pega isso na sua alma, pessoal. Eu consigo ir na sua casa todo dia, Márcio? Não consigo. Queria, porque eu sei que, né, faz arroz, faz feijão. Tem muita coisa. Mistura, né? Eu todo dia, almoço e janta, não conheço na igreja, não, só almoço e janta. Mas, porém, irmãos, nós não conseguimos estar na casa dos irmãos todos os dias. Olha, do lado dele, se ele escorregar no portão, ele cai no portão de casa. Né? Ele é grandão, ele bate a cabeça, como um portão de casa. Ou seja, não dá para ir todo dia, nem eles ir lá e nem ele vai lá. Mas o joelho vai. Aleluia. Então aprendamos hoje, irmãos, nosso comprometimento com a oração vai fazer toda a diferença. Glória a Deus. Seja um crente comprometido com oração. Aleluia. Seja um crente comprometido, aliançado, pactual com a oração. Estou triste? Vou orar. Estou feliz? Vou orar. Estou atribulado? Vou orar. Você não pegou ainda? Glória a Deus. Estou passando alguma coisa financeira? Vou orar. Aleluia, Jesus. Amigo meu, amigão, né? Faz uns anos já. Eu estou passando por um problema difícil de financeiro e tal. Eu falei, vamos orar. Fui com ele numa pregação. Eu falei, varão, vamos lá. Não custa nem dinheiro da gasolina. Eu falei, vou te buscar. Busquei esse vaso, levei para o culto. E no culto ele falou, irmãos, estou passando por uma dificuldade financeira. E orem comigo, irmãos, para que Deus, eu falei, não faça isso, filho de Deus. Acabou o culto, ele no carro, eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não, fala com o Senhor. O Senhor vai no coração de alguém, do João, do fulano, do Beltrano, e fala assim, ó, senti de Deus, está aqui, ó, isso aqui é para você se abençoar. Amém, não, irmãos? Quem vem aqui é o Senhor. Saímos de lá, eu não faço não, vamos, você vai passar vergonha. De ter feito, o irmão falou, eu vou pegar a palavra, vou ver se lamentar aqui. Então a nossa oração faz toda a diferença. Quando eu oro ao Senhor, vai passar dias, vai passar até meses, mas o Senhor responde ou não responde, irmãos. E Ele vai no núcleo da nossa situação quando eu estou na mão dEle. Não se preocupe, na mão de Deus ninguém quebra, e se quebrar, Ele faz de novo. Aleluia. Na mão dele, Sueli, não tem como eu ficar ansioso. Eu entro no quarto, falo, meu Deus, como é que a Sueli limpava o quarto dela, o banheiro, o meu quarto, a sala, e eu escutava ela falando, meu Deus, a magazinha de visão me chamou ainda. Jesus. E eu chegava em casa, eu já limpou a casa, filha? Já limpei. Chegava no outro dia, Sueli, meu Deus. Meu Deus, essa menina, eu falei, mas tá orando. Lá um dia eu falei, filha, Deus vai usar alguém lá, né? Essa semana vai ter uma ligação para você, uma mensagem, alguma coisa assim e tal. Na semana que eu falei, não houve. Até a sexta, até o sábado. Domingo foi segunda-feira, foi com a mãe em algum lugar. Quando ela olhou lá a mensagem, ó, o seu nome subiu, você vai ser contratada novamente. Meu nome do Senhor é Deus. Aleluia. Sejam conhecidas de Deus as vossas petições. Não sirva a Deus como a homens. Sirva a Deus como a Deus. E essa noite, irmão, nós precisamos ser comprometidos com a oração. Faça uma campanha de oração por você. Não faça por outro, não. Eu sinto de Deus para você. Faça uma campanha de oração por você.
Não faça, marido, não faça pela mulher, não. Mulher, não faça pelo homem, não. Cada um por você próprio. Você vai fazer por você, depois na hora de você fazer por você, aí você faz pelo Zé, pelo seu pai. Vai fazer por você primeiro, depois você faz pela sua mãe, pelo seu pai, seu irmão, sua noiva, depois você faz. Faz por ela, faz por você, ela vai fazer por ela. Você vai ver o que vai acontecer, irmão. No próximo culto que você for, faz isso para você ver só. Faz uma campanha de oração, 7 da manhã, eu levanto 7 para trabalhar, então eu levanto 6. Sacrifício. Amém, irmãos? Dobra o joelho 20 minutos. Fale para Deus, é você e Deus, não é você e marido, mulher, filho, não. É você e o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Dobra aí sua cabeça.